Hoje eu vou falar sobre os episódios 7 de Komi-san e de Kaguya-sama. E eu vou te dizer que o episódio de Komi-san dessa semana me surpreendeu bastante, hein? Bora comigo e vamos ver o que aconteceu nesses episódios, assim como a minha opinião sobre eles. Bora lá? E aí galera, meu nome é Gabriel Friz e você está no canal Sommelier de Animes. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de agradecer pelos 3 novos inscritos que tivemos no canal desde o último vídeo. Novamente, muito obrigado a vocês. Somos agora uma comunidade de 66 pessoas. Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram no canal. É muito precioso todo o apoio que vocês estão me dando nesse momento. Se você não se inscreveu ainda, não perca tempo, é só você clicar nesse botão de se inscrever aqui embaixo, se torne também parte dessa comunidade que está crescendo cada dia mais. Deixe o like no vídeo se você curtiu o conteúdo, compartilhe com seus amigos se os seus amigos também curtem esse tipo de conteúdo e também não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Eu faço vídeo novo todas as terças e sábados às 15 horas. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Vamos então para o 7º episódio de Komi-san. Esse episódio começa como uma continuação direta do episódio passado. O capítulo que é inserido logo no início desse episódio mostra a Komi com medo de que o Najimi tenha visto o que ela fez com o Tadano ao ficar cuidando dele na própria casa do Tadano. Eu já fiz uma review do episódio passado, tá no card aqui em cima se você quiser assistir. Ela então estava escrevendo uma carta pro Najimi falando pra ele que foi simplesmente um mal-entendido. Se ele não viu aquilo e ela mandar pra ele que fez aquilo, vai ficar meio estranho. Então ela foi um pouco mais sutil na mensagem. Ela escreveu uma mensagem de uma frase lá pro Najimi, que ela só tava medindo o pulso do Tadano. Quando a Komi chegou ao colégio, mostrou o Tadano chegando também logo após a Komi. Foi então pra visão, pra perspectiva do Tadano. O Tadano não lembra de absolutamente nada que aconteceu no dia anterior, que foi o dia que a Komi foi lá. Ele queria hoje perguntar de alguma maneira que não fosse muito óbvia se a Komi realmente estava lá. Porque se a Komi tivesse, era um desrespeito à Komi, e se a Komi não tivesse, ela ia achar estranho o Tadano ficar alucinando com ela. Então ele faz uma pergunta sutil também, só que a Komi não responde, porque ela tá muito nervosa porque ela pensa que o Tadano sabe alguma coisa sobre ter pegado na mão dele. E daí ele pensou, realmente foi pra minha casa. Que tal perguntar pra ela o que ela fez depois daquilo? Daquilo seria ele ter ligado pra ela, pra ir lá na casa dele por engano. A Komi então pensou que o Tadano estivesse falando do ato de ter pegado na mão dele, então ela saiu correndo. Isso só prejudicou o mal-entendido. Bom, eu ainda não falei aqui, mas eu não sou muito fã de mal-entendido. A principal maneira de fazer comédia no Japão já é muito claro que é o mal-entendido. Ficar buildando o mal-entendido e depois piorar o mal-entendido com mais mal-entendido não é um negócio que eu sou muito fã, não. E apesar disso, esse aqui foi engraçadinho, ele não foi tão forçado. Dá pra entender como é que aconteceu tudo. Mas, de novo, eu não sou nenhum fã, então pra mim era melhor nem ter, pra ser bem sincero. Mas como a série não abusa tanto assim de mal-entendido, tirando o fato de todo mundo achar que a Komi é incrível e por ela ser muito incrível, ela não fala com ninguém porque essas pessoas não merecem falar com ela. Tirando isso, o mal-entendido até que é bem utilizado nessa série. No próximo capítulo do episódio, nos é introduzido um novo personagem para a trama, que se chama Naruse Shisto. E falando esse nome em japonês, já dá pra entender mais ou menos qual é o naipe do personagem, que é Naruse Shisto. Se você falar desse jeito, coincide como uma palavra muito semelhante que foi importada para o japonês por meio do katakana, que é Narushisto, que é narcisista em japonês. Ou seja, esse personagem é o estereótipo de narcisismo. Só que esse personagem é muito engraçado porque normalmente os narcisistas nos animes japoneses são sempre retratados como aqueles que sempre atraem as mulheres, são sempre os caras bonitões que são idolatrados no colégio. Só que dessa vez é diferente. O Naruse se acha muito, só que ninguém se importa com ele. Então sempre tá ele pensando que é o maioral, o cara incrível, enquanto um amigo próximo dele, que foi meio que criado só pra fazer um contraste da realidade com o que o Naruse pensa, tá sempre falando o que tá acontecendo de verdade e o que tá passando na mente do Naruse. Esse contraste entre expectativa e realidade, tem até o meme de expectativa e realidade, ele é bem interessante até. Então, o Naruse, ele percebe que ele precisa fazer mais um amigo. Só que das pessoas da sala, ele acha que a única pessoa que merece a amizade dele, que é tão bonita quanto ele, é obviamente a Komi-san. Então, ele tenta ir de qualquer jeito atrás da Komi pra tentar fazer amizade com ela. Só que todas as outras pessoas da sala interrompem ele uma hora ou outra. Então, da primeira vez, todo mundo barra ele no canto da sala pra ele não conseguir chegar perto da Komi. Depois que a Komi sai da sala, ele vai atrás dela. Aí a Mai começa a falar um monte de porcaria no ouvido dele, daí ele começa a perder a moral total. Chega o Shinobino para ele, a Nakanaka para ele, um monte de gente consegue parar ele de chegar na Komi, até que ele finalmente desiste com a moral completamente quebrada. Ele então vai ao banheiro para tentar recompor a moral, olhando a própria imagem no espelho, e ele deixa um lenço azul cair. Só a Komi percebe que ele deixou um lenço azul cair. Então ela recolhe o lenço e vai entregar para ele. Saindo do banheiro, ele se encontra com a Komi no corredor e a Komi entrega para ele o lenço. Só que ao invés dele simplesmente ver como um ato de ajuda ao próximo, ele acha que a Komi passou a gostar dele. Então, no próximo
próximo dia no anime, quando a Komi chega ao colégio, a primeira coisa que ela vê no corredor é o Naruse parado pedindo o número dela do celular. Só que como a Komi é muito tímida e não sabe falar, ela não sabe como se comportar frente a isso, então ela só sai correndo. Enquanto o Naruse pede pelo menos o número do Tadano pra não ficar tão triste no momento por ter sido recusado. Então o Tadano dá o número para o Naruse e daí acaba a participação dele no episódio. Vamos agora à parte que realmente importa do episódio, que é o próximo capítulo, que é a preparação para a viagem de campo, para a região de Kyoto. Então as pessoas precisam organizar grupos para irem em grupinhos, fazerem a viagem, conhecerem pessoas novas, interagir com a cidade, fazer coisas interessantes aí dessas viagens, para conhecer o Japão como um todo. Quando a professora apresenta essa proposta, a Komi fica meio avoada, o Tadano tenta interagir com ela, o Najimi também tenta, só que ela tá meio avoada e ela prefere sair da sala. Quando eles estão voltando para casa, o Najimi vai embora e então fica somente o Tadano e a Komi. Um pouco antes do Tadano ir embora, a Komi fala que já tinha ido em uma viagem de campo para Kyoto uma vez, quando ela estava no fundamental. Só que, logo após o Tadano e a Komi se separarem nos caminhos para casa, a Komi ligou pro Tadano e começou a falar. Olha só que incrível. Mas dessa vez ela falou muito. Pela primeira vez no anime inteiro, a voice actor mereceu aí ganhar seus ienes, porque até então ela só gemia. Eu não tô nem brincando. Foram uns 2, 3 minutos da Komi falando ininterruptamente, por incrível que pareça. Mas só nos 30 primeiros segundos iniciais dela conversando, ela já falou mais palavras do que ela falou em todos os outros episódios de todas as outras temporadas. Eu gostei muito do jeito que foi introduzido essa vontade da Komi de falar, porque na verdade ela não foi na viagem de campo e ela queria explicar pro Tadano o que de fato aconteceu. Então vamos lá para finalmente um pouquinho de backstory da Komi. Ela estava no fundamental e ela não conhecia absolutamente ninguém. Como não tinha o Tadano para falar com ela, ela foi designada para um grupo aleatório de viagem de campo. E ela ficava com medo dessas pessoas não se identificarem com ela, porque ela não falava nada e ela não conseguia nem mesmo olhar para as pessoas. Quando eles decidiram finalmente ir para a viagem de campo, ela não foi com medo de que as pessoas fossem rejeitar ela ou que não gostassem da presença dela na viagem, porque eles pareciam bons amigos e a Komi meio que entrou como uma intrusa no meio, já que ela foi sorteada para aquele grupo. Só que ela não quis nem mesmo ir para a viagem por causa dessa insegurança que ela tem devido à fobia social fortíssima dela. É nesse momento então que o Tadano começa a encorajar a Komi. Agora ela tem amigos e a viagem vai ser totalmente tranquila, porque antes não queriam ir com ela, só que agora todo mundo gosta da Komi, então todo mundo vai querer ir com a Komi. Então ela se sentiu um pouco mais tranquila e depois ela ter desabafado por mais, acho que deu até mais de 3 minutos falando, a Komi falando. A Komi foi uma evolução incrível aí pro personagem. Ela finalmente conseguiu desabafar com o Tadano da maneira certa. Foi uma construção bem interessante que eles trouxeram pro personagem. Só que toda essa insegurança dela meio que cai por terra a partir do momento que quando ela entra na sala, a Komi recebe pedido pra ir junto de todo mundo da sala. Então eu achei que o autor iria deixar a peteca cair aí, só que ele conseguiu levantar com uma coisa bem interessante. Vão ser feitos sorteios pra quem vai ir com quem nessa viagem de campo. Então a Komi pode estar muito bem sozinha com outras pessoas. Caso a Komi vá sozinha com outras pessoas, ela vai ser obrigada a se comunicar com essas outras pessoas, que não vai ter nem mesmo Tadano pra ajudar ela. Isso é uma coisa muito interessante que eles colocaram nesse episódio. Eu achei bem interessante o que eles tentaram fazer pra Komi nesse episódio. Nesse episódio 6, eu já achei que foi um desenvolvimento interessante, porque a Komi pelo menos foi fazendo coisas pelo Tadano. Só que nesse episódio ela conseguiu se expressar muito bem, com frases ininterruptas, falando bem fluentemente, até uns 3 minutos ali da parte final do episódio. Então foi bem incrível. Eu gostaria de parabenizar também a voice actress da Komi, que é a mesma de Kaguya, inclusive, por conseguir fazer uma voz bem tímida, uma voz bem fofa, uma voz que realmente cabe na Komi e parece uma portrait, um retrato preciso do que é o personagem. Parece que vai ser bem interessante essa viagem de campo. Tô voltando a botar fé bastante em Komi. Tava achando meio morno nessa temporada, mas esse episódio 6 e 7 foram ótimos pra levantar a peteca que já tava caindo. Vamos pro próximo. Vamos agora para o 7º episódio de Kaguya-sama. Ao contrário dos últimos 2 episódios que eu falei que eles foram extremamente incríveis pela maneira que foi executado, esse aqui tem um nível um pouco inferior aos outros. Porém, eu entendo o propósito desse episódio, visto que ele é uma preparação para o próximo arco, que vai ser o arco final dessa temporada. Então faz sentido que seja um episódio mais lento, com menos coisas importantes acontecendo, para que eles consigam arrumar o plot para essa próxima empreitada. Começando o episódio, o Shirogane convida o Ishigami e a Ino para fazerem parte do comitê executivo do festival cultural que está prestes a acontecer no colégio deles. No começo tem um atrito entre os dois, mas eles acabam aceitando ir pra lá porque a Tsubame Senpai está lá. Chegando lá, eles precisam discutir o slogan do comitê executivo e alguns planos para o festival. Para as pessoas que estão interessadas na Tsubame Senpai, dão sugestões construtivas para o negócio. Só que o Ishigami já está extremamente preparado, ele desmonta a opinião de todo mundo com argumentos mais convincentes, porque ele treinou para isso, porque ele quer muito conquistar a Tsubame Senpai. A Ino, então, também tem parte no planejamento
das atividades do festival. E uma delas seria a fogueira. Só que eles não podem acender a fogueira porque o governo local proibiu essa ação no colégio por problemas passados que tiveram lá. Porém, a Ino não desistiu do projeto e ela convenceu os colegas do comitê executivo para pedir autorização para realizarem a fogueira. Ela se esforçou bastante juntamente com a Onodeira para realizarem essa ação de recuperar a fogueira para o festival. O próximo capítulo desse episódio foram duas jornalistas fazendo entrevistas ao redor do festival com os grupos que iriam participar. Elas começaram pela Kaguya e dá pra perceber que as duas são fãs da Kaguya, então tem um contraste bem engraçado entre o que elas querem perguntar pra Kaguya, como a Kaguya responde e o que elas acham da Kaguya sobre isso. Ela faz parte do clube de arco e flecha. Então elas vão lá perguntar por que a Kaguya parou de frequentar as competições de arco e flecha, sendo que ela era a melhor competidora da região. Então a Kaguya meio que enrola elas pra não dizer que, como as competições ocorrem do dia 24 ao dia 26 de dezembro, que é o feriado do Natal, ela não competiu pra conseguir sair em dates com o presidente. Era por isso que ela não competia mais e não ganhava mais títulos. Essa história acabou soando um pouco melancólica para as duas entrevistadoras e elas ficaram bem emocionadas com o negócio. Depois, elas foram perguntar para a Tsubame Senpai o que ela ia fazer do festival. Ela falou sobre o tema da apresentação deles, do clube de ginástica para o festival cultural, sobre a importância dele e tudo. As duas também acharam muito importante a contribuição da Tsubame Senpai para o festival. Após isso, elas foram entrevistar a filha de um mafioso da Yakuza conhecido nas redondezas. Ela não estava muito afim de conversar sobre o que ela ia fazer, então ela passou a palavra para o Shirogane. Uma das garotas tinha um crush muito forte no Shirogane e ela não conseguiu nem falar com ele. A outra então entrevistou o Shirogane e perguntou o que ele estava fazendo. E ele explicou que ele estava fazendo um dragão com uma gema preciosa em cima dele para representar uma das ideias que os comitês passados tiveram de colocar um ovo em cima do colégio. Para continuar seguindo essa tradição, ele faz à mão o dragão juntamente com a gema preciosa para mostrar a imponência, né, do festival, porque dá para ver a distância esse dragão. Então muito legal aí o Shirogane trabalhando para isso. E então elas vão para o clube de jogo de mesa e daí tem uma referência enorme a PUBG, que tá lá a menina vestindo aquele capacete de ferro lá do cara. Inclusive ela fala que é pra não tomar bala de Kar 98K, que é uma arma tradicional, clássica do PUBG, que todo mundo conhece o PUBG por você dar HS nos caras usando a Kar 98K. Então eles estão ali fazendo uma bela referência a PUBG. Inclusive eles falam que o clube de jogo de mesa quer fazer um Battle Royale no festival, mas essa sugestão não passa pelo comitê, então eles vão ter que decidir outra coisa para fazer. E então o Shirogane tá lá fazendo os balões decorativos. Assim como a maioria das habilidades comuns que ele já teve que aprender, como cantar rap, como cantar, ele também é ruim em modelar balões. Então a Chika, que tá ali junto com ele, percebe isso aí, juntamente com a Kashiwagi, que é outra personagem que apareceu em alguns episódios passados. Inclusive eu vou deixar o card aqui em cima também dos episódios passados para vocês verem. Ela fica com dó de novo do presidente, só que ela lembra de todo o esforço que ela teve que ter para ensinar ele a cantar e a cantar rap também, então ela fica com o pé atrás de ajudar ele a fazer os balões para o festival. A Kashiwagi então vai lá sugerir para ele fazer outras coisas ao invés dos balões, e ele agradece até o apoio dela, só que ele sai dali para não incomodar mais as pessoas de tanto estourar os balões por não conseguir dobrar eles e fazer algumas figuras com os balões. Então ele vai até o conselho estudantil para fazer os balões lá. Chegando lá, na verdade a Kaguya está lá costurando cosplays para um evento de cosplay que vai ter no festival. Como não poderia faltar nesse episódio, eles deram uma palhinha da interação entre os dois aí, porque tinha que ter pelo menos um episódio, até porque o tema é um tentar se conversar pro outro e vice-versa. Chegando lá, o Shirogane começa a fazer os balões, começa a estourar de novo todos os balões sem parar, até que ele começa a se desculpar pra Kaguya e começar a desabafar pra Kaguya de que ele nunca conseguiu fazer o que as pessoas comuns conseguem, então ele sempre teve que se esforçar muito para conseguir fazer alguma coisa, só que depois que ele consegue fazer essa coisa, ele se torna muito proficiente nela. Só que aí a Kaguya ficou feliz que ele desabafou com ela, porque daí ela aprendeu coisas novas sobre o Shirogane, e daí logo ela rebateu esses sentimentos negativos com sentimentos positivos. Na verdade, ele pode demorar mais pra aprender do que a maioria, só que depois que ele aprende, ele se torna o melhor naquilo, ele se torna muito bom. Foi isso que a Kaguya começou a falar pra ele, pra que ele conseguisse retomar essa coragem. E então ele voltou para a sala lá que ele estava fazendo os balões, e tava lá a Chika de novo. Ele chegou lá e a Chika na verdade falou que aqueles balões eram velhos e por isso que eles estouravam. E ela entregou balões novos pra ele, só que não adiantou nada. Essa foi a graça. A Chika ficou com dó dele, ela queria ajudar, então ela se ofereceu pra ajudar, só que ela falou, não, já que esses balões são novos, provavelmente você não vai ter problema fazendo eles, então eu nem vou precisar te ajudar. Ou seja, ela meio que se ofereceu, só que já dispensou ajuda porque teoricamente não precisaria de ajuda. Só que o Shirogane errou as coisas e precisou de ajuda de qualquer jeito. Então a Chika se ferrou de novo. Ponto positivo pro episódio, Chika se ferrando é uma das melhores coisas que pode acontecer em qualquer episódio de Kaguya-sama. E acabou aí o episódio. Como eu disse, não teve nada de muito incrível nesse episódio, como houve nos passados, porém é totalmente compreensível porque tem muita coisa pra acontecer nesse festival cultural, quase tudo tá indo em andamento. O Ishigami se confessar, ou pelo menos tentar se confessar para a Tsubame Senpai, tem também a relação da Kaguya com o Shirogane, tem várias coisas que estão sendo construídas para acontecer nesse festival. Teria que haver um episódio mais
lento, para deixar bem claro o que a gente pode esperar das próximas partes de Kaguya-sama. E esse foi o episódio para isso. Então eu achei muito útil o episódio. Eu achei engraçadinho, não chegou a ser bem engraçado como os outros, eu não ri quase nada nesse episódio, pra ser bem sincero. Deu para construir uma base sólida para começar o novo arco. Esse arco vai ser muito bom, porque tem muita coisa para acontecer nele e ele promete bastante. É isso. E esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Eu agradeço a todos vocês que assistiram até o final do vídeo. Muito obrigado mesmo. Agradeço a todos que se inscreveram, todos que deixaram o like e todos que ativaram o sininho. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui, galera. Valeu!